Buenas! Sabe aquelas palavras que não existe tradução? É o exemplo do título desse vídeo, de swarming. Eu fui procurar no Google a tradução e a tradução é bem interessante, é enxameação. O que é isso? Swarm, na verdade, seria uma boa tradução para enxame de abelhas. E essa é uma técnica colaborativa na ITIL para tratamento de grandes incidentes complexos. Essa é uma nova modalidade, muito aí herdado do modelo Scrum, e eu vou passar aqui para vocês que é um negócio bem interessante para resolver problemas complexos. Então vamos lá. O Swarm, a técnica de Swarm, ela só vai ser bem utilizada se a gente tiver que tratar incidentes que são complexos, ok? Incidentes que são incomuns ou os famosos Major Incidents, aqueles incidentes graves. Para isso, a gente precisa considerar algumas coisas. Vou explicar mais ou menos como funciona a técnica e qual que é o pré-requisito para isso funcionar, que à primeira vista pode parecer bem legal, mas não se engane, a equipe precisa estar muito bem preparada. Primeira coisa, o Swarm faz parte de uma técnica de tratamento de Major Incidents, aqueles incidentes que são graves. São aqueles incidentes que não dá tempo de fazer muita coisa, tem que resolver o mais rápido possível, depois você pensa o que aconteceu, tá? Então tá pegando fogo, você apaga o fogo, e aí depois você vai entender de onde veio o fogo, vai ativar a prática de gerenciamento de problemas, então são aqueles grandes problemas que vão inclusive afetar o negócio, então o negócio em si para. Quando a gente vai fazer um atendimento a um chamado, ali a gente precisa identificar, por exemplo, se parou uma única pessoa, um único serviço, um departamento inteiro, uma área de negócio inteiro ou de repente a empresa como um todo. Então você precisa definir primeiro o que são Major Incidents e utilizar a técnica de enxameação, né, o Swarm, para tratar esses incidentes complexos. Terceira coisa, a gente precisa saber que essa técnica de Swarm ela só vai ser ativada em uma etapa específica do processo da prática de gerenciamento de incidente. Se você não conhece as etapas do processo da prática de gerenciamento de incidente, então minha recomendação é que você dá uma parada nesse vídeo aqui e dá uma olhada nesse card para você entender. Por quê? Swarm é ativado na etapa de diagnóstico, ok? Não antes e nem depois. A gente precisa primeiro, no diagnóstico, ativar essa prática. Outro ponto importante é que esse trabalho aqui é um trabalho colaborativo, vai depender de muitos especialistas, não é só de uma equipe. Por exemplo, se a central de serviço descobriu que é um incidente incomum, um incidente importante, e aí vai querer ativar ali o Swarm só na central de serviço, não vai dar certo. A técnica do Swarm vai envolver todos os especialistas, logicamente especialistas nomeados para isso, e não a TI toda, né, porque senão vai virar uma bagunça, então são pessoas nomeadas para lidar com incidente grave e utilizar a técnica de Swarming. E como é que funciona? Cada responsável da sua área vai receber esse incidente e vai analisar se faz sentido ele atuar ou não. Então vai chamar, por exemplo, um DBA, alguém responsável por redes, telecomunicações, servidores, aplicativos, né, um desenvolvedor de software, e vamos imaginar que, por exemplo, o desenvolvedor fala, olha, isso aqui não tem a ver nada comigo, então eu tô fora. Então é importante que essas pessoas de cada área, cada especialista, entre nessa técnica do Swarm para esses incidentes complexos, para definir se ele pode atuar ou não. E se todo mundo fizer isso, o que a gente descobre no final? Aonde a gente precisa atuar. Então, aí as pessoas que detectaram ali, viram, falaram, isso aqui não tem nada a ver comigo, ele vai voltar para o trabalho dele. Se ele tiver alguma coisa para poder resolver, ele vai atuar. E pode ser que muitas vezes um incidente complexo vai envolver mais de um especialista. Aí no final o que acontece? Quando todo mundo fez essa avaliação, cada um responsável vai atuar até que esse incidente seja resolvido. E aí sim, a operação pode voltar ao normal. Mas aqui vem a chave. Nem sempre a gente tem uma empresa preparada para atuar com técnica de Swarm. E eu vou explicar o porquê. O que a gente precisa ter dentro da empresa para que essa técnica de Swarm funciona de uma forma organizada? Eu listei aqui 6 pontos, então a gente vai falar do primeiro ponto, a cultura ágil. Como eu falei, esse Swarm ele veio herdado aí do modelo ágil, né? E aí a gente precisa trabalhar de uma forma colaborativa, todo mundo trabalhando junto.
E, obviamente, se a gente tem uma ferramenta de ETSM que abre chamado, essa ferramenta ela tem que estar preparada para trabalhar de uma forma colaborativa. 2. Equipe auto-organizada. É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, no Scrum. A equipe ela tem que ser auto-organizada, porque não vai dar tempo de estar um chefe lá falando, ó, você precisa fazer isso, verifica aquilo. Então as pessoas precisam ser auto-organizadas, ou seja, maduras o suficiente para tomar a ação necessária para tentar resolver o incidente. 3. Eliminar definitivamente, acho que é o maior câncer que tem dentro da TI, que são os silos, que são aqueles departamentos isolados e aonde o profissional fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, minha área é outra, eu tô aqui de boa, eu sou um arquiteto, eu sou um desenvolvedor. Não, isso não existe quando a gente está tratando de um incidente complexo. O incidente complexo vai envolver outras áreas. Inclusive, na própria arte, utiliza um modelo chamado Kinefin, que ele trata exatamente de chamados complexos. Tem dúvida do que é o Kinefin? Aqui no meu canal já tem um vídeo também. Item 4, a informação deve fluir dentro da empresa. Lá o item anterior eu falei dos silos, e normalmente o que o silos faz? Ele começa a travar as informações, ele não está só isolado achando que ele não tem nada a ver com a TI ou com a empresa, mas se você não tem os silos, mas as pessoas se recusam a dizer o que está acontecendo, demoram, não registram no chamado, principalmente quando a ferramenta é colaborativa, se a informação não fluir, o swarm vai ser prejudicial e não vai trazer benefício que ele tem esse propósito, de trazer esse benefício por conta da colaboração. Item 5, ele deve substituir o escalonamento para incidentes graves. A gente sabe que dentro da prática de gerenciamento de incidente, a prática de central de serviço tem um processo de escalonamento, que pode ser o escalonamento funcional ou hierárquico, né? Quando a gente ele se depara com uma coisa que não sabe resolver, a gente pode escalar para o coleguinha do lado, que manja mais do que a gente, que é o segundo, terceiro nível, ou a gente pode escalar isso para o chefe. No modelo de Swarm, isso não deve acontecer, não precisa ter escalação. Por isso que as pessoas nomeadas para fazer o Swarm têm que ser auto-organizadas, têm que ser maduras para que isso aconteça e também para não perder tempo, ficar escalando, porque ele é o especialista. Mas se precisar escalar para um fornecedor, esse fornecedor também tem que fazer parte desse modelo de Swarm. Sexto e último, a gente precisa criar um modelo para que isso funcione. Não acho que isso aqui é tudo lindo, maravilhoso, que o próximo incidente grave você vai atuar o Swarm, vai chamar todo mundo, não. Você precisa definir o processo, procedimento, identificar quem são as pessoas, treinar, de repente fazer um teste, tá? Para que isso funcione, a gente precisa documentar, avisar antes. Não adianta ativar a prática de Swarm no momento que está fazendo o diagnóstico e nunca fez antes. Não, a gente tem que pensar nisso antes, entender quais são os prós, os contras. A gente viu que tem muita coisa aqui que é baseada ali no processo tradicional, por exemplo, de descalonamento, não deve existir. Será que a tua empresa, a tua TI, está a fim de abrir mão para incidentes graves ou quer trabalhar de uma forma tradicional? Lembrando que forma tradicional, até para trabalhar Major Incidents, a gente precisa rever aquele processo, ok? Como uma técnica de resolução, utilizar o Swarm. Eu espero que você tenha gostado do Swarm. O Swarm é maravilhoso, é uma herança do ágil. Muitas pessoas falam que os processos da ágil travam a empresa. Não, vocês estão enganados, eles não devem travar. Se as práticas estão travando os processos da empresa, significa que as práticas foram montadas errado, sem sentido. De repente está gerando desperdício, está perdendo tempo, está ficando burocrático. Então está errado. As práticas não têm que ter essa visão. As práticas têm que transformar a TI ágil, o negócio ágil. E, por fim, vou deixar aqui alguns vídeos para você começar a entender como que tudo isso se encaixa. Vou deixar 2 vídeos aqui por recomendação minha e vou deixar um a cargo do YouTube recomendar para você, beleza? Qualquer comentário, deixa aqui na descrição aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, alguma recomendação, minha sugestão, me segue lá no Instagram, porque vira e mexe, eu tô abrindo caixinha de perguntas. Se tiver algum tema bem interessante, pode ter certeza que eu vou voltar aqui e gravar um vídeo para você. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!